Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Está começando um novo episódio do Vale Digital, podcast do empreendedor que utiliza o digital não apenas para vender mais, mas para transformar mais vidas. E a nossa convidada de hoje, ela tem um currículo especial que é internacional. Vou contar um pouquinho da história para vocês. Ela começou a sua carreira aos 13 anos, quando ela fez o seu primeiro curso de cabeleireiro. E de lá para cá, o seu currículo foi ficando cada vez mais enriquecido com cursos de formação em Paris, na Academia de Sange. E também tem formação feita na Coreia do Sul, Itália e uma série de outros cursos que foram feitos aqui também no Brasil. A nossa convidada é uma renomada cabeleireira visagista de São José dos Campos e que atualmente lidera o Estúdio GA. Nossa convidada é a Gabriela Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado por ter perguntando como que a gente vai utilizar o empreendedorismo digital ali no ramo da beleza, né? Então, como que a gente utiliza essas ferramentas ali para alavancar o negócio, para crescer. E para começar aqui a conversa, gostaria de conhecer um pouquinho mais da sua história, como é que você começou. E a sua história começa de uma forma bem raiz, de certa forma, como a gente costuma dizer. Você prestava serviço em um salão, né, de cabeleireiro ali, de terceiros. O que fez você acreditar que dava para ir além, que você podia transformar isso num negócio pessoal e realmente se tornar uma empresária de fato ali? Eu acho que foi quando a minha agenda começou a ficar mais preenchida. É, Depois que eu comecei a trabalhar bastante na internet, fazer mesmo essas campanhas, graças a Deus a minha agenda acabou enchendo bastante, acabei ficando com bastante cliente, a minha demanda aumentou bastante, eu vi necessidade de aumentar até a minha equipe. Quando eu comecei, eu tinha a minha mãe, que era minha assistente, e aí depois acabou que eu precisei contratar mais um, mais dois, mais três, precisei de uma secretária para tomar conta da agenda. E aí eu percebi que eu estava sendo uma empresa dentro de uma outra empresa. Então talvez eu acho que ali já era o momento de eu começar a tentar caminhar comigo mesma, sabe? E Entendi. partir para carreira solo. Sim, sim. Então você tinha ali essa estrutura, né, essas pessoas que te ajudavam, mesmo estando dentro de um outro salão. Então é o que a gente Sim. chama meio que de intraempreendedorismo. Você empreendia dentro do próprio salão. Exatamente, eu já tinha os meus fornecedores, já tinha toda essa parte de uma empresa dentro de uma outra empresa. Legal. Então, como eu já estava com as coisas levemente estruturadas, acabou fazendo sentido ir para esse lado. Legal, legal, Gabriel. E aqui tem um ponto importante que no visagismo, né, como a gente costuma falar ali, eu quero que você explique um pouquinho mais para as pessoas entenderem exatamente o que é isso. Ele vai muito além de fazer cabelo, não é apenas isso. Ele tem muito a ver com a identidade, né, com quem é a pessoa de fato, né? Então, isso mostra muito sobre quem ela é. Então, em que momento você percebeu, isso aqui eu posso ir além, eu posso realmente não apenas cortar cabelo, eu posso fazer uma transformação de vida das pessoas. Aí eu acho que eu gosto de brincar assim que fazer um cabelo bem feito é o mínimo que um cabeleireiro tem que entregar, porque é o que ele tá ali disposto a fazer. Então, precisava achar algumas coisas, alguns caminhos que tornasse meu atendimento especial. Então, quando eu fui para essa linha do visagismo, o visagismo é o estudo, né, que a gente tem das linhas do rosto, personalidade, a linha de visagismo que eu estudei, que é com um professor maravilhoso, o Claude, um francês super excêntrico, assim. E aí eu acho legal porque ele sempre gosta de caracterizar o que a pessoa é e o que a pessoa gosta, e não só deixar totalmente todo mundo padrão. Ele vai muito contra essa onda de todo mundo igual. Então é uma coisa muito individual, para a pessoa realmente se sentir especial, sabe? Então a pessoa não ir só fazer um cabelo, ela realmente sentir que alguma coisa mudou, que ela foi escutada, não imposta, ai, você precisa ter o cabelo assim, você precisa ter o cabelo dessa forma, mas é muito mais adaptar o que a pessoa gosta ao que vai deixar ela mais bonita, ao que vai valorizar muito mais ela. Ah, legal. Não, e aqui surge até uma dúvida, até pessoal minha, quando as pessoas te procuram ali para fazer um trabalho com você, eles buscam com base no visagismo, porque eles sabem do que se trata, ou isso é algo que você tem que explicar, mostrar para as pessoas? Eu quero entender um pouco mais de o quanto as pessoas sabem sobre o visagismo. Olha,
hoje em dia tá muito em alta análise de coloração pessoal, estudos de biotipo, as pessoas têm procurado muita coisa nesse caminho. Eu não aprofundo tanto, porque eu não faço uma consultoria por conta de agenda, de rotina e de logística de salão, mas muita gente acaba tendo uma ideia um pouquinho diferente, pelo menos da linha que eu trabalho. Normalmente as pessoas acham que elas vão sentar na cadeira e perguntar o que combina comigo. Só que eu gosto de ir um pouquinho mais além, gosto de entender o que a pessoa gosta, mas além do que combina com você, o que que você gosta? Como que você gosta do seu cabelo? Como que você arruma seu cabelo? Porque às vezes a gente pode ver pro desenho de rosto da pessoa, um cabelo curto vai cair como uma luva, mas a pessoa tem pavor de cabelo curto. Então eu não vou impor pra pessoa cortar o cabelo curto. Então, assim, é sempre deixando o desenho do corte, o desenho de mecha, o contraste pessoal da pessoa mais harmônico com base naquilo que ela gosta. Eu gosto de ir para uma linha muito mais acolhedora do que impor, sabe? Alguma decisão. Não, legal, e isso mostra que é um diferencial seu para lidar com elas ali. Sim. E isso diz muito também da próxima pergunta que eu vou fazer, que é muito desse aspecto de entrar no mundo do empresariado, vamos dizer assim. Então você prestava serviço, tinha aquela rotina, mas você ia começar a se deparar com outros desafios. No momento da transição, vamos imaginar ali no começo dessa jornada, quais você acha que foram os maiores desafios ali, assim, para entrar como empresária realmente responsável pelo estúdio GE? Olha, foi realmente um desafio muito grande, porque eu sou cabeleireira desde os 13 anos, então eu sou só cabeleireira, é o que eu sei fazer. E começar a ter muito mais responsabilidade, começar a ter equipe, uma equipe maior, né? Ter realmente a gestão do negócio ali em si, foi um desafio muito grande. Eu tenho uma sócia que ela é de formação RH, administrativo, então eu ainda tenho uma colher de chá porque ela me ajuda muito, mas o Estúdio GA ele carrega o meu nome, né? Estúdio de Gabriela Azevedo, então eu preciso também pegar um pouco essa linha de frente. Então, assim, o desafio mesmo foi o total, sabe? O contratar, demitir, entender como que é a rotina de uma empresa, os valores da minha empresa, estruturar tudo isso foi um caminho difícil. Eu ainda tem muita coisa que eu tô sempre lapidando, tentando melhorar muito, Sim. mas o virar essa chave de que agora eu não chego, faço o cabelo e vou embora. Agora eu chego, resolvo os problemas, motivo minha equipe, faço o cabelo, dou o feedback final, recebo o feedback final das minhas clientes, dos meus funcionários, fecho a casa e vejo se tem alguma coisa errada. Então, assim, é maravilhoso. Eu não trocaria isso porque eu tô muito realizada, mas é um trabalho novo e é um trabalho diferente do que eu tava totalmente acostumada a ter antes. Sim. Então, é um desafio total mesmo. Não, eu entendo. E aí tem um ponto que a Gabriela profissional e a Gabriela empresária, ele, no caso, são pessoas que têm que tomar atitudes diferentes. Quando você está trabalhando com uma cliente ali, então você vai ter que desenvolver nela o que há de melhor dentro dela ali. E quando você fala com um funcionário, nem sempre a gente tem que tomar as decisões que agradam, né? E é complicado. Então, aprender a ser uma empresária realmente é complexo. E é legal que você tenha essa questão da sócia, porque a gente meio que não aprende na vida ali a fazer gestão de empresa, para fazer gestão de finanças, RH, atribuições fiscais, né? Então, são muitas coisas que de fato você deu um salto, né? Quando você trouxe alguém que tinha essa bagagem. Então... Sim, não, isso me ajudou muito. Eu não sei nem mexer com Excel. então... Então, assim, pra mim realmente é um mundo à parte, assim. Então, ter uma sócia que é dessa linha me ajuda muito nisso. Mas também a gente precisa aprender cada vez mais e pegar esse desafio também pra, né? É claro. Não, legal. E aí, entrando mais num ponto do funcionamento do seu negócio, a gente já entendeu a sua história de como é que você começou essa parte empresarial, que você teve esse empreendedorismo dentro do trabalho, então isso é super legal, mostra a sua essência profissional, mas daí a gente entra um pouquinho na questão do digital, que as suas redes sociais são ferramentas indispensáveis para captar cliente, então isso tem um poder enorme no seu negócio. Em que momento que você percebeu assim, eu vou turbinar um post, vamos ver o que dá? Quando que você descobriu ali que isso poderia ser uma ferramenta estratégica?
Olha, eu acho que eu fiquei muito tempo na minha zona de conforto, assim. E o mundo, ele tá muito digital já faz muito tempo. Então, eu acho até que eu demorei um pouco pra perceber isso. Só que eu acho que foi quando eu tava fazendo mais do mesmo, o que eu já fazia há muito tempo, e eu não conseguia resultados diferentes, o que é a matemática básica, né? Se você faz a mesma coisa, tem os mesmos resultados. Então, chegou um momento que eu queria melhorar a minha agenda, eu queria ter mais cliente, eu queria chegar em pessoas que não me conheciam, como é que eu ia apresentar meu trabalho para cliente que nunca ouviu falar de mim. Então, chegou um momento que só fazer, às vezes, um post ali, fazer um cabelo maravilhoso, fazer uma foto bonita e postava, chegava naqueles meus seguidores. No máximo, a cliente que repostava e tudo mais. Então, eu comecei a ficar muito limitada. E o mundo voa, né? As coisas acontecem, assim, pra ontem. Então, acho que foi nisso, assim, chegou um momento que eu me senti estagnada. Acho que essa é a palavra. Eu tava sempre no mesmo espaço. E aí eu comecei a ver que um colega de um salão fazia, um outro fazia, e ele começou a crescer, e o trabalho dele era muito bom, e ele começou a mostrar para outras pessoas, e automaticamente começou a ter mais cliente. Uhum. Então foi, acho que observando tudo isso e vendo que eu não tinha como fugir disso. E eu só me arrependo de não ter feito antes. Entendi. Não, entendi. E aí a gente entra nessa questão do tipo de conteúdo que a gente utiliza. Porque muita gente que vai estar acompanhando a gente, que pode estar ali adentrado nesse mercado da beleza, ali do empreendedorismo no ramo da beleza, e pode ter essa dúvida. Porque se você tem um conteúdo bom e utiliza uma forma de alavancar ele, ele vai levar esse bom para muita gente. Agora, se o seu conteúdo não é bom, ele vai mostrar esse não é bom para muita gente também. Você chegou a fazer testagens? Como que você descobriu qual que era o conteúdo certo ali que viralizava e que tinha um potencial de crescimento? Olha, eu confesso que os meus primeiros posts de tráfego pago não foram os mais bonitos, assim, Hum, né? Acho que de todo mundo, pode ser que seja assim, é. mas é, acaba que não virava muito. E aí, além de fazer o tráfego pago, eu comecei também a investir em videomaker, Hum, profissional, em uma gravação um pouco melhor, porque eu via isso. Às vezes eu tinha um post que tinha um alcance melhor do que eu estava habituada, só que não era um cabelo que chama atenção. Porque se a gente quer se destacar no mar da internet, a gente precisa chamar um pouco mais de atenção. Então, eu percebi, eu lembro que eu fiz um teste com um fotógrafo, um amigo meu né? Amigo meu que fazia. E aí a gente fez um trabalho juntos, a gente evoluiu, assim, a qualidade do meu conteúdo em 1000%. hum. E quando a gente já começou a soltar esses conteúdos que ele fez, eu lembro até que no meu grupo de tráfego pago, o pessoal falou, meu, tá um espetáculo, tá muito legal. E começou a virar muito mais. E até os leads que a gente recebeu disso foi bem diferente, assim. Então, foi testes, foram testes, assim. Sim. Então, quando eu lancei mesmo um conteúdo muito mais bonito, mais trabalhado, eu vi que chegou em mais pessoas, as pessoas realmente pensaram, eu quero comprar essa ideia, eu quero fazer um cabelo assim. Sim. Então acho que foi assim. Que daí você conseguiu fazer a união ali das coisas, né? Primeiro, um conteúdo de qualidade que comunica o que você precisa comunicar e levou isso para mais gente, com o tráfego pago. Aí entrando nessa questão, o tráfego pago, ele é uma ferramenta que está muito presente ali no dia a dia do seu negócio. E muita gente tem essa dúvida e pode achar que o tráfego pago, ele é um gasto, né? Mas só que a partir do momento que você entende a métrica dele como ROI, né, que é o retorno sobre o investimento, ou seja, se eu coloco R$ 1, volta 2, se eu coloco R$ 1, volta 3. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência com tráfego pago, você já utiliza há bastante tempo, e o que que você diz para as pessoas que querem colocar o tráfego pago ali, mas tem dúvida achando que vai ser um gasto, que não vai ter retorno? Aí eu acho que, primeiro de tudo, encontrar uma empresa que a pessoa confie, né? Isso é muito importante. Mas tirar esse tabu da cabeça de achar que isso é gasto, porque isso vai alavancar o negócio, isso vai trazer retorno, isso vai agregar no seu trabalho, porque você vai conseguir chegar em pessoas que você não teria como chegar antes. Então, assim, a gente fica muito com esse tabu, né? Tipo, eu preciso investir. É difícil quando a gente precisa se capitalizar primeiro para ter o retorno depois. A gente normalmente não quer, a gente quer um pouco mais de segurança. Só que não funciona assim, né? Não tem como ser assim.
Então, precisa investir, precisa ter paciência também. Eu confesso que quando eu comecei, eu fui avisada que era um processo, que levaria um tempo, que não seria na primeira semana, no primeiro mês que eu teria tanto retorno. Até porque, não que eu entenda muito, mas eu sei que a gente precisa entender qual que é o público, É. né? Eu aprendi isso também com a minha equipe. Então, Uhum. você precisa entender qual é o seu público, o tipo de conteúdo que vira melhor. Então, isso leva um tempo. Só que quando isso começar a te dar o retorno, você recupera e É. ganha além daquilo que você investiu. Então, assim, é como a palavra diz, é um investimento. Uhum. Então, você deposita ali, né? Você investe, descapitaliza ali É. e você também tem que ter confiança e que você vai ter o retorno. Claro que, né, volta a tecla, que precisa ser alguém de confiança, precisa ser um conteúdo bom, mas se você fizer do jeito certo, as coisas no caminho certo, tem retorno. Não tem como não ter retorno. É. Não, é verdade. O tráfego pago ele tem muito dessa questão de aprendizagem, é um algoritmo que vai recebendo dados, quando você tem mais dados ele fica mais inteligente, e é um ciclo virtuoso, né, de certa Que forma. só vai melhorando conforme você vai trabalhando nele, né? Sim, sim. E isso é claro, o seu conteúdo é incrível e com certeza fica muito mais fácil para fazer o tráfego pago ali. E a gente nota no seu Instagram, por exemplo, ali um crescimento explosivo, né, de um tempo para cá. É, qual seria o segredo ali para criar conteúdos no ramo da beleza, para que eles chamem a atenção e comuniquem a mensagem que você quer comunicar ali, para que as pessoas entrem em contato e tal? Porque a gente tem um objetivo comercial por trás, que é gerar novas oportunidades de cliente. Então, qual que você acha que é a receita para quem está no ramo da beleza e quer produzir conteúdo? Olha, não sei se eu sei 100% dar essa dica, porque a gente tá sempre tentando melhorar cada vez mais. Mas assim, a minha receita de bolo foi realmente fechar parceria, né, ter um contrato com um criador de conteúdo mesmo, um videomaker, uma empresa de edição. Isso mudou completamente, porque a gente compra o celular da última geração, a gente tenta fazer, né, o melhor possível, mas nem sempre a gente consegue ter uma visão de um fotógrafo, de um videomaker, edição também, porque aí já entra mais uma profissão, né? A gente já é cabeleireiro, é administrador, aí vira fotógrafo, vira editor, então nem sempre a gente vai conseguir fazer 100% de tudo. Hum. Então, quando você consegue encontrar modelos que né, tem mais desenvoltura com a tela, os cabelos bonitos, um bom videomaker, um bom editor, a gente consegue mudar essa chave, sabe? Consegue entregar um conteúdo muito mais profissional, um conteúdo muito mais bonito. Sim. E junto com isso, também mostrar um pouquinho do natural, mostrar um pouco do dia a dia, mostrar um pouco de rotina. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que você consegue alavancar, sabe? E não ter dó de investir, não ter medo de investir no seu trabalho, de pegar uma modelo e faz um cabelo maravilhoso, pega uma menina bonita e trabalha no cabelo dela e mostra isso, grava. Eu acho que é, sabe, se desprender disso e realmente mostrar sua arte, fazer um bom conteúdo, que aí eu acho que alavanca com certeza qualquer Uhum. Instagram. Legal. E isso conecta bem no que eu vou te perguntar agora, que é você se digitalizar, né? Então, lembrando que a gente estava falando, a gente tem essa frente ali da sua área técnica. Você sabe muito bem é, cortar, utilizar o visagismo ali para extrair o que há de melhor. Aí você teve que aprender também a parte empresarial, né? A Gabi profissional. Aí depois a gente vem para a Gabi da presença digital. Então são tantas coisas que a gente tem que dominar, né, de certa forma ali, para a gente extrair ali o máximo de resultado. Você acha que é possível, agora em 2026, na era da inteligência artificial, principalmente ali, uma pessoa empreender sem estar nas redes sociais, sem estar no Google, enfim, sem estar presente na internet? Nossa, eu acho que uma pessoa que tá começando, não. Porque se você olhar em qualquer lugar, em qualquer faixa etária, tá todo mundo com o celular na mão, ou em cima da mesa, ou no bolso. Então, assim, todo mundo tá digital, o mundo tá muito digital. Então, você começar uma empresa e não se adequar a isso, as pessoas não vão lembrar, não vão te ver. Então, eu acho muito difícil, assim. E a gente tem
algumas inspirações, né, de empresas gigantes, que você vai ver o cara é uma multinacional e o cara tá lá no perfil da empresa dele. Então, assim, a gente não tem como fugir disso. Então, pensa, uma multinacional, uma empresa totalmente consolidada, milhões, milhares de funcionários, milhões de reais produzidos todo mês, e o cara tá lá postando no Instagram, fazendo conteúdo, fazendo uma trend, fazendo alguma coisa, dando a cara ali para as pessoas se conectarem com ele, entenderem quem que é ele na empresa, quem dirá uma empresa que está começando, né? Vai ser muito mais difícil esse caminho dela, né? Hoje em dia as coisas são diferentes, a gente não vai mais só panfletar na rua ou coisa do tipo, a gente precisa estar no digital, que é onde as pessoas estão. Você passa na rua, a pessoa está na rua andando, mexendo no celular. A pessoa está dentro do carro, no carona, ela está mexendo no celular. Tá todo mundo no celular. Então a gente precisa acompanhar isso. Sim. E aí a gente entra numa questão que eu quero entender agora também o quão as clientes, os clientes no geral ali, eles estão habituados a utilizar o digital para te encontrar. Aí que vai uma dúvida que eu acho que muita gente vai pensar isso também. O que é... Existe ainda pessoas que falam para você assim, por exemplo, se chega uma cliente, você tem um manual ali com cortes, alguma coisa tipo física, assim, ou as pessoas falam, você tem algum exemplo? Daí você pega o Instagram. Como que é essa relação, assim? Porque eu lembro que quando eu ia com a minha mãe no cabeleireiro, quando eu era criança, tinha aquelas revistinhas, assim, então você podia ficar escolhendo lá. Ainda existe isso? Não, nossa, não. Eu lembro também, quando eu comecei no salão, já faz um tempo, a gente tinha em cada bancada tinha algumas revistas. Então. Alguns cabeleireiros tinham umas pastas com fotos de cabelo que eles faziam e tudo, mas eu acho que isso assim caiu 100% por terra. Hoje até às vezes, ai, como que para sei lá, 99,9% das clientes que eu pergunto, como que você me conheceu, né, quando deu o primeiro atendimento? Eu vi no Instagram. Eu vi no Instagram da minha amiga. Ou, minha amiga me indicou, ela postou uma foto e eu vi e gostei, tô te seguindo no Instagram. Ou tem cliente que fala assim, eu vi seu Instagram, deixei salvo. Aí depois eu pensei que queria fazer o cabelo, voltei lá e fui dar uma olhada de novo. Então, assim, revista em salão, eu acho que morreu, assim. Às vezes até pode ter numa recepção pra pessoa passar um tempo, mas eu duvido muito que as pessoas peguem. Normalmente a pessoa tá no celular. E quando elas trazem inspirações também, eu quero meu cabelo igual o de fulana. Instagram, Google, Pinterest, assim, é 100%. Legal. Isso mostra muito dessa digitalização, da globalização do digital. Pode ser que daqui a alguns anos a forma de consumir conteúdo mude e é normal. Mas eu não vejo também, particularmente em curto prazo ali, um cenário diferente desse. Realmente o digital... É difícil de imaginar que isso vai mudar, né? Assim. E aí a gente falou sobre a Gabriela que começou, a Gabriela que utiliza o digital para crescer. Daí eu queria entender um pouquinho mais da sua visão de futuro ali, o que você está pensando mais para frente. Você hoje tem o seu estúdio, então você tem responsabilidades diferentes, mas a Gabriela é empresária. O que foi mais difícil para você? Lidar com finanças, faturamento ou liderar times é mais complexo? O que você acha nessa balança ali? Olha, na minha balança, eu acho que liderar times é um pouco mais difícil. Não que aumentar faturamento seja uma tarefa muito fácil, mas foi o que eu falei, assim, o fazer cabelo, tratar a cliente, eu e a minha cliente, é uma coisa que eu tô habituada a fazer já há muito tempo, né? Sempre busco estudar, melhorar, claro, mas liderar um time, deixar uma equipe motivada, a relação interpessoal de equipe, né, missão da empresa, valores da empresa, intermediar conflitos que é normal, né? É uma equipe, são pessoas que trabalham juntos, então isso foi mais desafiador para mim do que, né, de fato, manter a rotina do salão, a rotina de faturamento. Eu acho mais complexo, assim, é o que é a novidade para mim. Então, é onde se encontra, assim, o meu maior desafio. Eu gosto bastante, eu tô descobrindo, né, essa função nova. Por exemplo, na minha equipe também eu tenho pessoas que cresceram bastante, então tem gente que aumentou muito o faturamento, que trabalha comigo, e a pessoa reconhece isso, e o salão, e essa equipe, isso é gratificante. Então, assim, é difícil?
né? Mas tem, lógico, seu lado bom, as amizades, as relações que a gente faz, mas não é uma tarefa fácil, não. Não é. Não tem a menor dúvida. Lidar com pessoas uma coisa é a clientela, outra coisa é seu time. É Isso é diferente o total tipo diferente. de relacionamento, né? Total. E aí, eu sei que o empresário ali, ele tem aprendizados novos sempre, ele tem que estar se atualizando. E hoje, coisas que você faz lá atrás foram muito difíceis, né? Então, é notável que a gente cresce ali ao longo dessa jornada. Mas se tivesse que olhar para trás, teria alguma coisa que, por exemplo, eu não teria feito isso, ou então eu deveria ter feito isso antes? O que você acha, assim, se analisar a sua jornada lá atrás? Olha, eu acho que eu demorei bastante para me jogar de cabeça no digital, então eu acho que isso eu mudaria sem sombra de dúvidas. Como você falou no começo, né? Eu sempre prestei serviço em salões, então eu fiquei muito tempo trabalhando em salão de shopping. Eu trabalhei alguns anos em shopping. Então, shopping tem uma rotatividade muito grande de gente o tempo inteiro. Uhum. Então, eu não precisava me preocupar, digamos assim, Assim, com isso. Então, eu acabei ficando nessa zona de conforto por muito tempo. Então, eu acho que seriam essas duas coisas. Eu teria entrado no digital antes, quando todo mundo começou a entrar e a gente ficava, será que é isso? Será que é bom ou não? E também eu acho que eu teria me preparado para talvez construir o Estúdio H antes. uhum. Mas essa maturidade vem com o tempo, né? Não, é inevitável. É, isso é comum, né? Você acaba ficando meio, sei lá, frustrado. Eu deveria ter feito isso antes ou não. É compreensível, mas tem uma questão que provavelmente vai ser a dúvida de muitas profissionais da beleza que estão acompanhando a gente ali nas redes sociais, que é não ter afinidade com o digital e não querer aparecer no digital. Porque no ramo da beleza é 100% visibilidade, visão, tal, é resultado ali. O que você diria para profissional que tem que lidar com esse medo interior dela ali, que é aparecer no digital, estar presente? Olha, eu vou falar uma coisa meio radical, assim. Mas a gente se preocupa muito e ninguém liga. Eu É. acho que é isso, assim. A gente fica, nossa, será que eu falei bem? Será que a pessoa. Ai, será que a pessoa vai me julgar? Será que. Ninguém liga. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer o que tem que fazer. Porque se a gente não faz, outra pessoa vai acabar fazendo. Então eu acho que sabe, esse se jogar. Às vezes a gente fica tímido. Eu mesmo sou. Já faço há um tempo, mas eu não assisto meus vídeos. Sim. Eu não fico ali vendo muitos meus vídeos, não fico, meu Deus, eu devia ter falado assim, e não sei o quê. Senão a gente fica caçando coisas às vezes onde nem tem. Então, Aham. assim, é fazer, né, o seu melhor, fazer do melhor que você puder, mas você tem medo, porque o importante é você fazer. E conforme você vai fazendo, conforme a gente vai postando, vai gravando stories, vai fazendo reels, a gente vai ficando melhor nisso, É. né? Ninguém começa nada sendo perfeito. Então, nossa, se eu olhar meus primeiros reels, nossa, a câmera tá tremendo, a luz tá péssima, não tá enquadrado, a música não combina. E hoje em dia já tá melhorando. E eu tenho certeza que daqui 5 anos, quando eu olhar hoje de agora, eu falo, nossa, eu melhorei muito. Então, eu acho que é perder esse medo, arrancar esse band-aid e fazer. Porque é o que a gente falou, hoje em dia o mundo é digital. E se você quer que a sua empresa cresça, que a sua marca cresça, faz, É. faz. É isso. No final das contas, cada um sabe dos seus boletos, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Então, vergonha, aguenta a vergonha e faz e vai evoluindo. E vai. É uma coisa que acho que naturalmente ali ela vai passar, né? De certa forma. Você passa a fazer aquilo com naturalidade. Enfim, é preciso se adaptar. Igual quando a pessoa começou a fazer cabelo. É, Ela não fez a primeira escova bem feita, ela não cortou o primeiro cabelo bem cortado, mas ela construiu. Então vai ser a mesma coisa no digital. Ela não vai fazer o primeiro vídeo perfeito, mas ela vai construir isso. Então é perder esse medo, sabe? A gente fica com medo de julgamento, a gente fica com medo do que o outro vai pensar. A gente tem que ganhar dinheiro, alavancar a nossa empresa, crescer nosso negócio, que é para isso que a gente trabalha. não, faz todo sentido. E imagina quantas mulheres, né, ou homens também estão, né, nessa situação de trabalhar em um negócio ali e eles sonham em construir o seu próprio negócio, como foi o seu caso, que você teve essa dúvida lá atrás também. O que você falaria para essas pessoas, porque elas querem entrar, joga de cabeça, você tem que ter tomado cuidado com isso ou com aquilo? Qual que é o conselho de quem já passou por essa parte ali? Olha, aí eu já acho que
se jogar de cabeça, assim, em abrir uma empresa é um caminho um pouquinho mais perigoso. Eu acho que se preparar financeiramente e psicologicamente também é muito importante, mas se preparar, entender, fazer às vezes uma estimativa, por exemplo, eu quero abrir um salão, né? Enfim. Então, fazer uma média, quanto eu vou pagar de aluguel, quanto que eu tenho de gasto mensal, quanto que eu gasto com fornecedor. Muito cabeleireiro esquece de colocar gasto com fornecedor, sabe? Quanto que eu vou investir na minha propaganda, fazer uma estimativa, sentar um dia, estudar, entender, presta atenção como que é, onde você tá, faz um plano de ação, né? E financeiramente falando também, já se prepara, guarda dinheiro. É, cabeleireiro, às vezes, é uma profissão muito boa e às vezes consegue a oportunidade de ganhar um salário muito bom, às vezes sai de uma realidade um pouco mais difícil e alavanca a sua vida, assim, né? No nosso ramo. É uma área muito, muito nobre, uma área muito boa. Só que às vezes a gente se deslumbra muito, né? Eu acho que é normal também. Mas tomar esse cuidado para não, ai meu Deus, meu primeiro salário alto, eu vou comprar uma bolsa, eu vou comprar um carro, eu vou. Calma, investe, guarda seu dinheiro, faz esse dinheiro fazer mais dinheiro para você. É, cursos de administração é muito importante, né? Volto que eu tenho a minha sócia que me ajuda, mas para quem vai sozinho, às vezes fazer um curso de administração, um curso de pequena empresa, para ter uma noção maior. Porque depois a gente descobre que a gente tem imposto disso, imposto daquilo, nota fiscal daqui, nota fiscal de lá, tributos em cima de tributos. Então, assim, é interessante a gente já saber, até para quando for fazer esse cálculo, já colocar ali. Eu sei que eu vou gastar tanto de imposto, eu sei que eu vou gastar tanto de tal coisa. Para você tomar a decisão muito mais consciente, porque senão a gente acaba indo e vai virando uma bola de neve. Então, às vezes a pessoa tem um super potencial, ela, sabe, tem tudo, mas ela não se preparou, ela se enrolou, ela não esperava que ia ter um gasto assim, um gasto assado, e acaba que é pega de surpresa e todo mês tem. Então acaba se embolando. Então eu acho que o cabeleireiro normalmente é artista, né? Então a gente é meio maluco, a cabeça, né, é diferente, a gente gosta de arte, coisa assim. Só que a gente também precisa pender para esse lado. E às vezes a gente pode pecar muito nisso. Então ter esse pé no chão, sabe? Organização. Sim. Aprender a fazer uma planilha de Excel, apesar de eu não saber muito. Mas é importante, uma agenda ali para você se preparar, porque ser empreendedor não é fácil, né? Começar um negócio do nada não é fácil, não é uma coisa tão simples. Então, tá preparado para ser só sucesso, né? Entendi. Não basta ter só sonho, determinação, você tem que ter pé no chão, previsibilidade, controle. Total. Não, e é muito legal isso que você disse, porque acho que muita gente quer dar esse salto de uma hora para outra rapidamente, mas existe muito do planejamento. É Sim. perfeitamente colocado isso que você disse, muito, muito legal. E aí, eu queria entender um pouquinho mais do futuro do seu negócio agora. O que que você espera para o estúdio, né, daqui para frente? Como que você enxerga o digital lá na frente? Como você enxerga o crescimento do seu negócio lá na frente? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu vou aproveitar esse espaço para contar uma notícia de primeira mão, que o Estúdio Guy, ele tá aumentando. Então, estou muito feliz em compartilhar isso aqui com vocês. Que legal. Mas a gente está indo para uma casa nova, um espaço maior. Então, o Estúdio Gá está crescendo muito. Fico muito feliz com isso. A gente vai precisar de mais equipe, de mais pessoas, um espaço para a gente conseguir atender melhor as nossas clientes. Então, assim, tá indo super bem. A ideia é cada vez mais no digital também, continuar produzindo muito conteúdo, ter uma equipe ainda mais engajada com isso também. As clientes também, né, que já estão acostumadas, né, e serão melhores atendidas. Então, a ideia é crescer, trabalhar bastante, continuar construindo e deixando a marca, né, do Estúdio Gá aqui em São José e crescer cada vez mais. Que legal, Gabriela. Parabéns pelo esse crescimento. Isso é visível, todo mundo vê o seu sucesso na internet e vê como você se dedica para fazer isso acontecer. Então, realmente, parabéns mesmo por esse crescimento ali. E aí, caminhando para o final aqui, para a gente fechar a nossa conversa, uma pergunta rápida, que você pode resumir em uma palavra ou em uma frase. O que seria o visagismo para você? Olha, o visagismo, eu acho que seria a escuta.
Eu vou fugir um pouco do padrão. Eu acho que seria a escuta que eu tenho com a minha cliente. Não só o formato do rosto dela, se, né, as características do rosto dela em si, mas a escuta do que ela gosta, a escuta do, Gabi, eu não quero que meu queixo fique em evidência. Eu gosto que abra mais o meu olhar, eu sinto que eu tô escondida. Eu acho que é a escuta, é o que a cliente tem para trazer para mim e o que eu posso fazer para tentar melhorar essa primeira olhada dela no espelho todos os dias, sabe? Então eu acho que é escuta. Legal. Né, e fica muito claro que o que você faz é transformar vidas, né? Eu não tenho a menor dúvida disso, que esse é o impacto que você traz ali. E, Gabriela, para quem ainda não te acompanha nas redes sociais e que vai começar a seguir agora, qual que é o seu Instagram? Como faz para te encontrar? Dá um toque pro pessoal. Lá no Instagram eu tô como @Gabriela Azevedo Hair e o estúdio é @estúdio G, né? ga.sjc. Não, perfeito. A gente vai colocar embaixo os links aqui, então vamos encaminhar para facilitar para o pessoal. E quem não está seguindo ainda, começa a seguir a Gabriela lá, que os conteúdos dela realmente são extraordinários. Quem quer empreender no mundo da beleza ali, vai ter muito conteúdo de valor ali para aprender realmente a ter o seu negócio tendo sucesso ali na internet. Obrigado, Gabriela, por ter vindo aqui conversar com a gente, contar essa história. Tenho certeza que a sua história vai inspirar muita gente e vai transformar vidas de pessoas em empreendedoras, não apenas das clientes, que é algo que você já faz ali, né, rotineiramente. Eu que agradeço, foi um prazer e eu amei essa experiência. Obrigado, Gabriela. E para quem ainda não segue o podcast Vale Digital, clique nos links abaixo para seguir no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Até o próximo episódio.